Clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10jardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast. Aliás, durante cabeça explodindo nesse começo de semana, já parei o podcast aqui porque foi o jeito que a gente começou segunda-feira, né, cara? Que negócio foi esse? A gente Aliás, a gente achou que os jogadores iam estar de folga, que ia estar tudo tranquilo, que é bye week, aí vem o Sr. Belichick e dá uma explosão dessa na nossa vida, né? Oi, tudo bem, Durante? Aliás, o Durante tá aqui com a gente hoje. E aí, Felipe, beleza? Eu tô raspando meu cérebro do teto ainda, desde segunda-feira. Caraca, meu! Bom, óbvio que a gente vai falar disso, não tem nem como. A gente tem que falar dos Bills também, né, cara? A gente tem que seguir aí nossa programação normal. Então o programa de hoje vai ser sobre um pouco sobre o Bills, vai ser menos sobre o jogo do Bills, porque a gente quer falar um pouquinho sobre essa história do Collins, todo mundo quer ouvir sobre isso também. Então estou eu aqui e Durante pra gente falar um pouquinho de tudo que aconteceu nesses últimos dias, agitados dias em New England. Antes de tudo, tem, lógico, nossos recados, né, Durante? A gente tem que começar lembrando, cara, eu tava dando uma olhada aqui no iTunes esses dias, e eu vi um negócio que eu nem sabia que tinha, que é a recomendação do podcast lá dentro do iTunes, que a galera pode ir lá e dar 5 estrelinhas, 3 estrelinhas, 1 estrelinha, quantas estrelinhas as pessoas acharem que a gente merece, na verdade. E eu descobri que tem aí um monte de gente que já recomendou a gente lá, todo mundo deu 5 estrelas pra gente. Então, eu queria pedir desculpa que a gente nunca comentou sobre isso aqui. Eu, na verdade, só descobri isso agora. E eu vou falar o nome de todo mundo aqui que pelo menos deixou o recado lá, ó. O Milhozinho, a Erika Toblerone, o Arthur Sócrates, o Lê Martins, o Paulo Hatfield, o Patriots Fan, o Lucas Caleb, o Silas Felipe, o Frag BH e o Zocrof. O Zocrof, aliás, vive mandando mensagem pra gente. Esse pessoal todo aí já entrou lá, já deu 5 estrelas, já comentou, elogiou o podcast, eu nem sabia disso. É bom a galera fazer isso, né, agora que a gente sabe. Isso é uma coisa importante porque tem o pessoal que às vezes pergunta, como é que a gente pode fazer pra ajudar vocês? Essa é uma forma de ajudar, né? Chegar lá e recomenda o podcast de alguma forma, dá lá 3 estrelinhas, 5, que achar que a gente merece, né? Mas isso faz a gente subir no ranking do iTunes e vai mostrando o programa para mais pessoas. Então, essa é uma forma de vocês ajudarem a gente. Pois é, eu tava lendo sobre isso, é exatamente o que o Durante falou. Quando o programa tem mais recomendações, tem mais estrelinhas, tem mais recados aí que a galera recomendou, né, como eu disse, ele acaba mostrando mais sugestões aí pras pessoas. Então, se você ouve o programa aí principalmente pelo iPhone aí, que você usa por aquele aplicativo do podcast, quando você vai lá em buscar Patriotas, ele tem a opção lá de você dar o rating nosso. Se for dar 3, 4, até 4 tá bom, mas se for dar 3 pelo menos não dá não, é melhor não. Dá 4 ou 5 só que é melhor, porque senão fica feio pra nós. Mas sem brincadeira, então obrigado a todo mundo que já fez e quem não fez ainda, se puder a gente agradece. E lembrar também, né, Durante, que a gente sempre coloca o programa lá no site pra galera ouvir por lá ou baixar, mas quem tá parece que eu tô nos anos 90, todo mundo que tem smartphone aí, dá pra pôr aplicativo de podcast, é só procurar por Patriotas em qualquer aplicativo que consegue achar a gente. Você vai lá, dá um subscribe, e toda vez que sair programa já aparece direto pra você e tal. É assim que funciona, o jeito mais fácil de ouvir podcast hoje. Temos que falar aqui, Durante, do nosso Survivor e do nosso Fantasy. Survivor caiu mais um pouco, temos 12 invictos só agora, então o negócio tá apertando, tá funilando. Eu ainda tô lá, tô vivo ainda, então continuo. O dia que eu morrer, eu avisarei aqui. No nosso Fantasy, eu acho que são os três líderes continuam da semana passada. Na Red a gente tem o Patriots Warrior, com 835,56 pontos. Na Blue, o nosso querido e o nosso glorioso Cabritos de Piripiri é o líder com 796,64.
E na White é o ASKSW com 754.58. E o Durante faz tempo que não participa aqui com a gente. Durante, a gente tá aí numa vigília séria de que o Arthur precisa ganhar algum das ligas, ou a gente vai ter que arranjar algum castigo pra ele. Porque ele disputa as 3, ele representa a gente as 3 e ele precisa ganhar alguma, mas o Sidney não quer que ele ganhe do Cabritos de Piripiri, então ele vai ter que ganhar ou na Red ou na White. Então estamos de olho em Sr. Arthur pra ver como que ele tá representando a gente lá. Bom, vamos nessa. Durante, como eu falei no começo, a gente quer falar de Collins, a gente vai falar de Collins, mas eu acho melhor a gente seguir aí a cronologia. Então vamos falar primeiro de Patriots e Bills, e aí a gente vai pro Sr. Collins, que não faz mais parte desta equipe. Aí eu aproveito para já me desculpar, porque eu ainda estou com essa voz de pato, que eu não passo a minha gripe de jeito nenhum. Quem viu ao vivo e quem viu aí o de dentro do campo também viu que eu tô bem estranho. Então se eu fizer algum barulho de nariz aqui estranho, desculpem, mas tá punk o negócio. Durante, eu achei, cara, falando de ataque aqui, eu achei que uma coisa que eles não estavam conseguindo fazer, principalmente com o Brady, não tinha visto muito ainda, acho que até com o Garoppolo e com o Brissett, eles conseguiram espalhar a bola dessa vez no jogo aéreo, né? Tanto que se a gente pegar aí os 4 TDs que ele lançou, Amendola, Hogan, Gronk e Edelman. Realmente não foi aquele jogo de só nos tight ends igual a gente tinha visto, ou um jogo só de Edelman, ou um jogo só de corrida. O jogo aéreo realmente espalhou a bola dessa vez, né, cara? Isso foi muito bom e pelo menos eu gostei muito. É bom justamente para engrenar todo mundo no ataque e fazer a defesa ficar ligada e não marcar, por exemplo, só o Gronk, como semana passada ele fez 160 jardas, alguma coisa assim. E faz a defesa ficar ligada em todo mundo, né? E faz os caras entrar no ritmo do jogo. O Amendola, né, que tava aí jogando paciência no banco e agora conseguiu entrar no ritmo, fez o primeiro TD da partida. Então realmente é bom isso, espalhar para todo mundo, né? Eu tinha até falado no pré-jogo, porque o Mitchell ficou de fora. Ele foi um dos inativos. E eu até falei no pré-jogo que vai ser chance pro Amendola, que eles não estavam querendo usar muito ele, então não ia ter como. E ele tinha que aproveitar. E eu pelo menos achei que ele aproveitou, cara. Não só pelo TD, mas ele conseguiu aparecer, ele conseguiu fazer rota, ele conseguiu... Até digo que melhor do que o Mitchell, das últimas coisas que a gente tá vendo do Mitchell, né? Porque o Amendola, ele é mais o perfil do Edelman, né? Jogar ali pelo meio do campo e a situação dos Bills era parecida com a dos Steelers semana passada. O meio do campo eles são muito ruins porque os linebackers são muito pesados. E aí tem um Gronk no meio, o Bennett, o Hogan, o Amendola e o Edelman, quem que vai marcar, né? Tem que sobrar alguém, né? Alguém vai aparecer ali. Não, sem dúvida. E falando de Hogan, primeiro jogo dele, não como Bills em Buffalo, né? Cara, eu senti ele muito pilhado por estar, acho que pela situação ali de estar de volta em Buffalo. Eu não sei se ele não fala isso, ele nunca falou, eu nunca vi boatos também, mas eu não sei se ele saiu. Pra mim, do jeito que ele tava ali do jogo, pareceu que ele saiu, tinha alguma coisa meio errada ali da forma que ele saiu, sabe? Sobrou alguma roupinha suja pra ser lavada, sei lá, porque, velho, ele tava loucaço. Cada bola que ele pegava, o touchdown, ele tava, tipo, dando uns berros, dando aquelas travadas de músculo e tal. E, pô, vamos jogar toda vez em Buffalo, porque o cara jogou pra caramba, né, meu? E eu acho que ele queria provar também por conta daquele fumble da semana passada e da falta. Tanto que na hora que ele faz a recepção pro touchdown, ele abraça a bola. Verdade. Com os braços e corre assim, agarrado na bola. Tipo, eu caio, se a bola cair, eu vou junto, né, cara? Não vai ser só a bola que vai cair, né, cara? Verdade. Eu não tinha prestado atenção nisso, agora você falou, eu lembrei. Ele realmente abraça a bola depois que ele pega. É interessante isso. E que passe do Brady, hein, cara? Meu Deus do céu, cara. Aliás, o Brady nos passes longos estava impossível. Não só nisso, mas impossível domingo. E esse passe do Hogan, na hora que você vai ver o replay, eu gostei muito porque, tipo, ele solta a bola pro alto também, né? Não é só aquele foguete pra frente. E então na imagem, tipo, você vê o Brady soltando a bola some.
Aí, tipo, a imagem aparece o Hogan já, tipo, com a mão ali, e simplesmente a bola cai do céu na mão dele, cara. Parece, tipo, edição de imagem, sabe? Quando os caras fazem aquelas jogadas impossíveis que você vê que foi editado. Que passe, hein, durante o... É difícil um quarterback que tem essa precisão, né, cara? É uma física pura aquilo ali, cara. Pra quem achava que o Brady não tinha mais braço porque tava com 39 anos e o Brady nunca lançou com profundidade, tá aí, ele tá mostrando que sim, ele consegue, só faltava um receiver que tivesse essa capacidade de abrir no fundo do campo, né? Coisa que a gente, desde o Randy Moss, não apareceu mais, né? O LaFell apareceu um pouco lá em 2014, mas o Hogan parece ter uma qualidade melhor disso, de conseguir se livrar da marcação e correr pro fundo do campo. Não, cara, e assim, a gente tá falando isso faz umas 2 semanas aqui, sobre essa questão do ataque se mostrar não só um ataque direcional de uma coisa só, aquele ataque que só sabe fazer uma coisa. E pelo que, se a gente pegar as 3 últimas semanas, a gente teve 2 semanas atrás aquele jogo que foi todo focado em tight ends, Gronk e Bennett ali basicamente resolveram o jogo inteiro. A gente foi para outra semana que o jogo corrido resolveu o jogo, funcionou muito bem. E a gente vem para esse jogo agora que o jogo aéreo, não só em tight ends, mas também nos receivers, foi a solução do jogo. Então, se a gente soma esses 3 jogos, dá um ataque perfeito e que para mim mostra muito que eles estão sabendo realmente utilizar vamos dizer, cair no ponto fraco da defesa que eles estão jogando. Então isso que eu acho que é a grande força desse Patriots desse ano, né? A gente tá chegando agora aí já estamos na bye week, então a gente tá chegando na metade do ano, metade da temporada, e eu sinto muito esse ataque. Tem arma pra usar no que precisar, né, cara? Não é aquele ataque de uma arma só que só sabe fazer isso, né? E tem um outro cara que a gente tá esquecendo, que é o James White, né? Que ele parece, a impressão que dá é que ele tá numa carreira como a do Green, né? Que entrou no primeiro ano, não fez nada, segundo ano, lesões, e aí o terceiro ano despontou. Até no jogo corrido ele tá rendendo mais, eu não sei se a OL tá ajudando isso, mas ele tá rendendo. E do passe, ele cresceu muito esse ano, ele criou aí uma conexão forte com o Brady, então você tem o White, o Amendola, o Edelman, o Hogan, o Bennett, o Gronk, é muita gente, e a OL dando tempo, e até a gente fez um texto essa semana a respeito da capacidade do Brady ler as defesas, né? Com isso, a OL dando tempo e todas essas armas ofensivas, putz, o Brady vai longe, né, cara? Mesmo com 39 anos, olha o estrago que ele tá fazendo. E assim, bom que você puxou do White, porque a gente ainda tem um Lewis pra chegar, né, cara? A gente não sabe como que vai ser esse Lewis, que Lewis vai ser esse, se vai ser aquela loucura do ano passado. Eu acho difícil, acho que ele vai demorar um pouco pra engrenar, mas querendo ou não, ele tem uma capacidade muito boa, e vamos dizer que ele demora aí metade da temporada pra engrenar. Mas se a gente chegar com um ataque desse, funcionando do jeito que tá, e com o Lewis pronto pros playoffs, é problema pra qualquer defesa, né, cara? Não interessa qual defesa que tiver pela frente, é problema, cara. Porque é muito isso, se fecha num lado, vai abrir no outro, cara. Não tem pra onde fugir. Ainda mais quando tem um cara como o Gronk no jogo, que normalmente você bota uma marcação dupla em cima dele. Então vai sobrar, já vai sobrar alguém de qualquer jeito. Aí tu bota 2 caras pra marcar o Gronk, então alguém ali vai estar livre, né? O Brady vai achar. Gronk que bateu o recorde dele, fez 69 touchdowns na carreira. Esse recorde faz dele o maior recebedor de touchdowns da história dos Patriots. Cara, eu tive que olhar 3 vezes pra falar, não, peraí, cara, da história... Será que não é, tipo, entre tight ends? Mas não, cara, é de todos os jogadores, qualquer recebedor que recebeu bola, que recebeu touchdown nessa história dos Patriots, o Gronk é o maior da história dessa equipe. Que importância que esse cara tem, né, e que estrela que ele tem também, né, meu? Ele que já passou por tanto problema, tanta contusão, e chega um Bennett que eu acho interessante isso no Gronk. Qualquer outro jogador, qualquer outro time que você traz, você tem um tight end bom e você traz um outro tight end muito bom, poderia ser um problema, né, cara? Os caras poderiam ter ali uma disputa e tal. Ele tem esse jeitão dele que, tipo, eu vi o Bennett tá quase que em love com ele, né, cara? Os caras estão super amigos e os dois se fazendo jogar melhor que o outro. É incrível, né, cara, o Gronkowski, assim, não só como jogador, mas como pessoa também, né? E se for pensar assim, ele conseguiu esse recorde com metade dos jogos que o Stanley Morgan tinha, né? Com 90 e alguma coisa, o Stanley Morgan foi 180 e poucos jogos. E pensando assim, quantos jogos o Gronk perdeu por lesão já?
Imagina se ele tivesse jogado essas temporadas inteiras aí desde 2010, se ele já tinha passado esse recorde há muito tempo. E uma coisa que a gente colocou na entrevista do Tom Brady ontem no site, é que o Brady fala que o Gronk traz muita energia pro campo. Ele é um cara que traz aquela empolgação pro time, né? Então ele é importante não só quando ele tá assim, participando da jogada, mas nisso também, né? De fazer a galera se empolgar tanto que ele foi votado como capitão esse ano. E assim, pô, eu não gosto de ficar puxando esses assuntos, porque parece que fica querendo desaparecer, mas eu tive a oportunidade, todo mundo que segue a gente tive a oportunidade de conhecer ele, de trocar 2, 3 frases com ele. E, cara, o cara tem uma energia inacreditável. Sabe aquela pessoa que você se sente bem perto dela? Você acabou de conhecer a pessoa, você se sente bem, parece que o cara é seu amigo faz um tempão. E ele tem muito disso, é como eu falei, não é só ali o talento dele de campo, mas também essa personalidade, esse clima que ele traz, esse astral que ele tem, é muito forte no Gronkowski. A gente tem que falar da linha ofensiva durante, que eu acho que foi o nosso principal problema ali, a gente pode juntar pra falar junto com o jogo corrido também. Muita gente no Twitter e depois no Facebook também e tal, eu vi muita gente falando que a OL jogou muito mal, que a OL precisa melhorar. Eu não sei, cara, eu vou puxar um negócio aqui, eu sei que você concorda comigo, então acho que a gente pode tentar trazer uma outra visão pra galera. Eu dou muito mais mérito pro front seven do Bills dessa vez, né? Isso é uma coisa que a gente vê bastante, até a gente pode falar depois, que é a questão da defesa, mas a gente tem a mania de deixar o nosso pior e não elevar a qualidade dos outros, né? Os Bills jogaram bem pra caramba, não necessariamente a nossa OL foi tão ruim, né? Mas o front seven dos Bills é muito forte. O Rex Ryan é um técnico que usa muita blitz, ele sempre deu trabalho pros Patriots, e a gente tem que dar mérito pros caras, eles jogaram bem pra caramba. Nossa OL não conseguiu segurar, mas eles foram muito bem. E pra mim o que mostra que eles não foram tão ruins assim é que 2 touchdowns do Brady foi em passe longo, e passe longo, querendo ou não, não dá pra você fazer aquele esqueminha dos 2 segundos e soltar a bola, você tem que segurar um pouco mais. E por várias jogadas, se a gente parar pra lembrar aqui, o Brady olhou pra 1, olhou pra 2, olhou pra 3 jogadores, e aí acabou que não dava certo, alguém pegava ele. Mas foram poucas vezes que, saiu a jogada e ele foi atropelado. Que isso pra mim mostra quando o OL joga mal, quando o cara não tem tempo nem de fazer nada. Por exemplo, contra o Broncos, que saía a jogada, acabava a jogada, dava 1 segundo de jogada e já tinha alguém no pé do Brady. Nesse jogo teve algumas jogadas, não todas, óbvio, mas algumas jogadas que o Brady teve tempo sim, né? Então eles conseguiram segurar ali por algumas vezes, outras vezes foram piores e tal, mas isso pra mim mostra um pouco de como não foi esse pesadelo, igual teve gente que pintou aí, que o OL tá horrível. Não acho que o OL tá horrível, não. Acho que, como o Durante falou, o front seven deles é muito poderoso. E também, como você disse na hora que a gente tava falando dos receivers, até os linebackers ali, né? O meio do campo também, o resto, não só a linha, eles são muito pesados também, né? Então isso atrapalha, porque vem uma blitz que é como se fosse mais um DL batendo, né, cara? Não é só um linebacker, vamos dizer assim. A gente tem que analisar também a questão dos receivers deles abrirem. Se os caras não abrirem, a OL não vai segurar a vida inteira. Os receivers têm que abrir pro Brady conseguir passar. Senão, não tem como. Por isso até que a gente tá vendo tanto o Brady correndo. Porque os caras não estão conseguindo abrir as rotas no tempo certo e o Brady tem que se livrar do pocket que já tá fechando em cima dele. Bom, pra citar nomes aqui dessa OL, a dupla boa aí que tava sendo nossos principais jogadores nessa OL, que foi o Solder e o Thunney. Os dois não foram incríveis. O Thunney, vamos dizer que ele foi razoável, ele cedeu um sec, primeiro sec dele na carreira, ou seja, ele começou esse ano, mas em 8 jogos, isso mostra a qualidade que esse menino tem jogando na OL. E o Solder, que sim, jogou muito mal, que cedeu 3 secs, um dos piores jogos dele, com certeza o pior da temporada aí. Então os dois que normalmente estavam sendo a nossa solução, foi o lado onde mais pecou ali. E o Cannon? Cannon foi bem, cara. O Cannon vem sendo um destaque, a gente até já falou sobre isso também no site, ele vem sendo um destaque forte na OL. Eu acho que na semana 6 ele foi eleito o melhor tackle de toda a rodada assim, na NFL.
O Skarnek, a gente não sabe o que ele fez, mas ele fez alguma magia ali e transformou o Cannon num outro jogador. Num Homer. O Matt Light se apossou do corpo do Cannon e ele tá jogando pra caramba. Defesa agora, Durante. Bom, foi um jogo estranho pra mim. Foi o jogo perfeito, mais uma vez, do Bend But Don't Break, né? Tipo, cedemos jardas de tudo quanto é jeito, de passe, de corrida, e no final foram poucos pontos. Foram 25, mas a gente tem que lembrar que o último touchdown deles saiu quando a defesa já tava, é o garbage time que eles chamam, que já tava fim de jogo definido e a defesa reserva em campo. Então vamos tirar esses 7 pontos aí que não era a defesa titular. A gente volta pra 18, que é a média que eles estão fazendo, né? Durante todo o jogo aí, a gente tá ficando nesses 16, 18, 14, não tá fugindo muito disso. Então foi um jogo bem... Pra defesa foi bem claro do que é a gente mesmo esse ano, né? Que cede muitas jardas, só que não deixa pontuar, né? Em jardas a gente ficou pior que os Bills, eles conquistaram umas jardas, principalmente correndo, foram 167 jardas, isso que o LeSean McCoy não tava jogando. Mas os Patriots hoje estão em terceiro ou quarto em pontos cedidos por... Não, estão em terceiro em pontos cedidos por jogo e quarto em pontos cedidos por drive. Então, cede jardas, mas chega lá na red zone e os caras não conseguem pontuar. Aí a gente tem que analisar se isso é tanto o mérito da nossa defesa quanto o demérito dos quarterbacks que a gente jogou, que até agora a gente não jogou contra ninguém top mesmo, né? Só o dos Bengals, o Andy Dalton, que é um pouco melhor em rating, digamos assim, né? E teve a gente falou disso semana passada também, teve o Palmer, também o Carson Palmer, mas que também eles fizeram aquele jogo bem estranho, que funcionaram só no final. Então eu até puxei isso aqui semana passada e até falei, porque eu sabia que você sempre fala isso pra gente, então eu puxei até no seu nome aqui semana passada disso, pra gente dar uma pensada nisso. Outra coisa que você me puxou aqui, a gente tava conversando antes de gravar, e eu queria trazer pra cá, que eu acho que é uma coisa interessante. O que é a questão que uma das coisas que o Sidney, eu também entrei nessa questão de reclamar muito, que é a pressão no quarterback. Esse jogo ficou muito difícil de entender, né, Durante se eles não estavam indo pra cima porque não conseguiam chegar, ou se eles estavam fazendo aquele jogo de contenção porque o QB dos Bills, o Tyrod Taylor, é muito bom correndo com a bola. Durante o jogo, eu até comentei no nosso papo interno aqui, eu até comentei que parecia jogo de Pro Bowl. Que a DL finge que vai, a OL finge que bloqueia e fica aquela história de parece que tá gravando novela ali só pra fingir que é um jogo. E eu queria que você falasse aqui pra mim, pra todo mundo agora, que você falou pra mim, que eu acho que é uma questão interessante a se pensar nesse caso aí de estarem trabalhando de contenção com a corrida nos outros jogos também, né? Tem duas coisas que a gente tem acompanhado aí o pessoal lá nos Estados Unidos comentando, que é o seguinte: os Patriots talvez estejam economizando o playbook para utilizar mais para frente e economizando os jogadores, porque tem bastante ali, tem o Sheard, tem o Ninkovic, tem o McClellan, tem o Long, economizar esses caras para usar com força total mais para frente. E tem o fato de a gente ter jogado contra vários QBs que correm, né? E até contra os Steelers a gente viu isso, eles mandavam 3 jogadores contra a OL de 5. Então, era claro que eles não estavam tentando usar o pass rush, eles estavam desafiando o QB a lançar a bola e a secundária dar um jeito de interceptar, desviar o passe, sei lá. E então, talvez seja de propósito essa falta de pass rush. Eu acho que não é sempre, mas eu acho que em boa parte pode ser isso, né? Deles tentar conter o cara no pocket e evitar que ele use as pernas para ganhar jardas, principalmente contra os Bills, que o McCoy não tava, né? Então, de repente era esse receio, vamos manter o cara aqui e desafiar ele a lançar e a nossa secundária dá um jeito. Por isso que eu falei, contra os Bills foi onde a gente parou pra pensar mais, porque principalmente sem tudo aquilo de jogador que eles estavam, sem receiver, sem o McCoy, era muito, muito claro que o Tyrod Taylor ia tentar correr em alguns momentos. Então é isso que pareceu mesmo. Só que se a gente puxar para outros jogos aqui, a gente vai cair de que... lembrar aqui que a maioria dos quarterbacks que a gente enfrentou tem essa capacidade de correr, né? No Steelers, que não tava o Big Ben, era o Landry Jones, e ele também consegue correr, ele tem essa capacidade. Então, dá pra pensar aí que nesse jogo também podem ter feito essa contenção, como você disse, de momentos de só mandar 3. O Tannehill não é a característica dele, mas ele também tem uma perna boa ali, que se ele precisar correr. Então, eu diria que nos Dolphins ali, eu não sei se... Eu não acredito muito nessa história. Que mais?
contra os Browns também, né? Tipo, também tinha esse problema de ser um quarterback que tem perna boa ali pra conseguir alguma corrida. Os Bills já jogaram 2 vezes. Então a maioria dos jogos aí, se for ver, realmente ali acho que é o Dalton e o Carson Palmer, que realmente são pocket ali que vão. Você sabe que provavelmente o cara vai lançar. O resto, essa ameaça era muito grande. Então pode ser sim, cara. Não digo que é certeza, mas pode ser sim que eles estão com esse problema. Agora, o que eu puxo aqui é que, se esse for essa questão, no jogo dos Bills a gente sabe que é quase certeza que foi. Mas não adiantou muito, né? Porque a hora que o Charlie Taylor resolveu correr, ele conseguiu correr e fez até touchdown também, né? Então esse que é o problema. Pode ser que a estratégia esteja certa de pensar assim, vamos jogar na contenção se o quarterback correr. Só que falta eles aplicarem a estratégia, que não tá funcionando muito bem, né? Que aí a gente traz um outro problema, né? O nosso cornerback 2 que entrou o Eric Rowe aí nos últimos jogos, não fez primeiro jogo bom, o segundo jogo já não foi tão bom assim, e aí o Logan Ryan depois entrou no lugar dele. O Ryan tem sofrido um pouco aí, principalmente quando a gente joga em zona, né? Quando joga em man coverage ele até tá jogando bem, mas passou pra zona, ele é o líder em tackles do time. Isso quer dizer o quê? Ele só derruba o recebedor depois que o cara já pegou a bola. Então, essa coisa de deixa o quarterback lançar porque eles são quarterbacks assim, digamos, ruins, né, abaixo da média, porque a secundária vai dar conta, não tá funcionando. A nossa secundária tá abaixo da média ruim do quarterback que eles falam que é, né? Porque não tá funcionando de jeito nenhum. Agora, uma coisa que eu até falei no pré-jogo também, que eu queria trazer pra cá, eu falei no pré-jogo assim, não tem o Sammy Watkins, eles estavam sem 2 receivers principais, o terceiro receiver jogando limitado, sem o LeSean McCoy. Eu até falei então, lembrando que eu falei no ao vivo, que não tinha desculpa pra tomar jardas, pra jogar mal, porque era só da metade pra baixo ali que tinha jogador pra eles enfrentarem. Mas mesmo assim não foi um jogo bom. Como você disse, foram cadê? Quantas jardas aqui? 167 jardas corridas, 370 e poucas no total. Então, é muita jarda aí, ó. Na proteção do passe aqui, ó, eu tenho o Eric Rowe com 50% dos passes cedidos, 54 jardas. O Elandon Roberts cedeu todos os passes que foi em direção dele, os 3 para 36 jardas. O Chung foram 3 passes da direção dele, os 3 cedidos para 34. O McClellan tomou 1 de 1 para 25. O Collins 2 de 2 para 16. Então todos esses caras aí tiveram números ruins. Sem contar, eu acho que quem fez o melhor jogo ali foi o Butler. Só que também, como a gente acabou de falar, não tinha aquele receiver de ponta, não era o Sammy Watkins que ele estava defendendo para ele fazer esse jogo incrível. A gente vinha aqui bater realmente palma para ele, né? Era meio que óbvio, meio que obrigação, vamos dizer assim, de jogar bem, né, cara? Com os 2 melhores fora e o McCoy fora, era a obrigação do Butler apagar o receiver dele do campo, né? Mas se a gente fosse analisar só em questão de jardas sem as faltas, não seriam tantas, né? O problema foram os pass interference do Rowe ali, que matou, sei lá, 70 jardas, 60 jardas. Foram 63 jardas, foram só de falta do Rowe. Pois é, então isso influencia bastante ali nas estatísticas, né? Mas não foi tão ruim assim, mas deveria ter sido melhor contra os receivers que eles estavam jogando. Não, sem dúvida. E como eu falei no começo aqui desse assunto de defesa, mostrou muito quem é a nossa defesa desse ano. Que pode ter um ataque bom ou pode ter um ataque todo desfalcado, que ela vai ceder jardas. É um problema, não adianta, a gente já viu isso acontecer em anos passados, a gente tem texto sobre isso também. Não sei, não tem muito o que falar, assim, eles precisam trabalhar em achar um jeito melhor desses jogadores renderem, porque tá cedendo muitas jardas. E de novo, pra ficar bem claro aqui, pra não deixar, não parecer que a gente tá vindo aqui só bater pau nos caras, a defesa na Red Zone é outra história, uma defesa muito boa que só cede 16 jardas aí, 16 jardas e meia, na verdade, de média. Não, mas assim, aí entra aquela questão, eles cedem 16 pontos e meio por jogo
porque a defesa realmente é boa, Isso. ou por causa da qualidade dos QBs que a gente enfrentou esse ano até agora? Exatamente. Eu acho que o que a gente vai ter uma noção muito boa agora vai ser com o Seahawks, né? A hora que vinha esse ataque do Seahawks, que não é a melhor coisa do mundo, mas é aí, vamos dizer, um dos melhores ataques desse ano até aqui que a gente vai enfrentar. Então vai dar pra ter uma noção boa. Precisa continuar nessa média aí, que é bem isso que você falou. A gente ainda não tem certeza se é os ataques que não conseguem produzir muito ou se é a nossa defesa que realmente consegue parar. Olhando pro resto da tabela também, não dá pra ter muito, não tem alguém muito incrível aí de ataque que possa dar certeza. Pelo menos assim, vai ter um ou outro, mas não vai ter uma amostragem boa aí, vamos dizer assim, pra gente ter uma certeza. A gente vai ter que meio que descobrir isso no playoff, na verdade, né, cara? Esse jogo do Seahawks ainda levanta talvez uma outra coisa interessante, que a OL deles é a pior da NFL. Então, será que a gente já não vai ver um pass rush mais ativo, partindo pra cima dos caras? Ou será que a gente vai ver a mesma contenção para evitar que o Russell Wilson corra? Bom, agora é a hora. Durante, temos que falar de Jamie Collins, provavelmente pela última vez na nossa história de Patriotas. Então é até bom que a gente pode ficar como uma homenagem aqui pro jogador, deixando claro que a gente sempre foi muito fã dele. Acho que é de poucos, não conheço, acho, nenhum torcedor dos Patriots que não gostava do que o Collins apresentava. Era um jogador muito importante pra gente, que era esse medo gigantesco de se iam conseguir renovar com ele, com o Hightower e tal. Então acho que a primeira coisa que a gente pode puxar aqui é lembrar todo mundo que sim, o Collins ia ser free agent no final dessa temporada, né? É o tal do Big Three que eles chamam, né? Que era o Sheard, o Collins e o Hightower. Não necessariamente nessa ordem de prioridade, mas eram os três caras que todo mundo falava. Esses três precisam ser renovados porque eles são o core da defesa ali, né? A galera que seriam mais fortes, e até pela questão da idade. Os três são novos. E explodiu a cabeça de todo mundo. Do nada, o Collins vai embora pro Browns ainda, e por uma escolha de terceira rodada compensatória. Pois é. Vamos primeiro explicar certinho. A gente já escreveu, já tá em site e tudo, mas como a gente tem a oportunidade aqui, às vezes, como o Durante falou, às vezes a entonação de escrever não dá muito, então a gente vai explicar de novo aqui pra quem não pegou qual que é o negócio. O Collins, por enquanto, é uma escolha de terceira rodada no draft de 2017, mas como ela é compensatória, ela depende de outras funções, de outras coisas acontecerem. E nesse caso, o principal ali é o center, o Alex Mack dos Falcons, né, Durante? O Alex Mack era dos Browns, foi trocado para os Falcons, e se ele jogar pelo menos 80% do tempo, do 80% dos snaps ofensivos do Falcons nessa temporada, os Browns recebem essa escolha de terceira rodada compensatória e ela cai no colo dos Patriots. Então deixa eu só te cortar aqui pra deixar bem claro. Então é uma negociação que começou entre Browns e Falcons, que eles estão usando ela nessa negociação com o Collins. Então depende de como vai acontecer com o Alex Mack lá nos Falcons, pra gente saber se é uma terceira ou se é uma quarta. 80% dos snaps é o que o Alex Mack precisa jogar, lembrando que não é de jogo, então não adianta ele entrar em 12 jogos no ano e jogar um snap só que ele fez 80%. São 80% dos snaps, pra gente receber essa terceira rodada, essa escolha de terceira rodada já no próximo draft. Durante a informação que a gente tem aqui, pra deixar claro, é que por enquanto ela é boa porque o Alex Mack jogou 100% dos jogos, né? Sim, por enquanto. Ele é um center muito estável, né? Ele é um cara muito bom. Foi até estranho quando os Browns trocaram ele. E tem uma outra questão a respeito da escolha de ter sido terceira. Por que não deixaram o Collins jogando e pegavam uma escolha de terceira ou quarta rodada quando ele saísse para 2018? Pelo seguinte, essas escolhas compensatórias, elas dependem de quem os Patriots trariam na off-season do ano que vem. Digamos que o Collins saísse como free agent e a gente ganhasse ali uma escolha de terceiro round. Mas aí o Bill Belichick traz um outro linebacker relativamente bom, não necessariamente com o mesmo nível, e essa escolha cai para quarto ou quinto round. Então o que o Bill Belichick fez foi garantir uma escolha de terceiro round, garantir, digamos assim, né, porque depende do Mac, e não ficar atrelado à escolha de algum free agent linebacker do ano que vem. Até porque se ele tivesse saído mais cedo, como saiu o Chandler Jones na off-season,
alguém teria dado, de repente, uma escolha de segunda rodada por ele. O problema é, como já tá no meio da temporada, os Browns não vão dar uma escolha de primeira rodada pra um cara que talvez só fique 8 jogos, né? E que já perdeu o jogo esse ano com lesão pra gente também, né? Querendo ou não, o Collins não é aquele cara que você olha e fala, esse cara é super 100% saudável, né? Vira e mexe, ele tem uns enroscos aí, né? Agora eu acho que uma outra coisa que apareceu logo depois que saiu as informações, que pra mim, por mais que a estratégia aí é boa, como você explicou, não garante, mas as chances de conseguir uma terceira são maiores e tal, mas eu ainda achei muito estranho estar saindo agora, no meio da temporada, com uma defesa que um dos maiores problemas são linebackers. Tava muito estranho isso tudo, pelo menos na minha cabeça, e aí começou a pintar as informações, começou a pintar as histórias de que o Collins tinha problemas ali no elenco, deixando bem claro, não com jogadores, e sim com a comissão técnica, principalmente com o Matt Patricia, né? E aí começou, óbvio que sempre começa depois que o cara sai, principalmente dos Patriots, que os Patriots são muito fechados, começa a sair as notícias de que ele teve discussão com o Matt Patricia, que tem todo esse rolo do contrato dele, que quando os Patriots começaram a querer conversar com o agente dele a respeito de contrato, os valores não batiam, os Patriots não chegaram a oferecer um valor para ele, mas estavam assim, muito distante, e o Bill Belichick meio que já deixou de lado. Mas eu concordo contigo, é muito estranho agora, do nada, sendo que assim, ninguém tinha nenhuma pista de que isso poderia acontecer, né? Todo mundo, o Miguel lá do Petscap estava fazendo um texto a respeito da renovação do Collins para essa semana, e assim explode essa notícia do nada, né? Muito esquisito. Por isso que eu falo que pra mim o que mais... a gente acha que a gente conhece bastante de Patriots, mas na verdade a gente não conhece nada. Então eu posso dizer da pouca coisa que eu conheço, que eu consigo entender nos Patriots, pra mim o que mais explica toda essa história é esse problema de comportamento do Collins, que isso pra mim vai totalmente contrário com o que Bill Belichick põe dentro da equipe dele, a forma que ele leva as coisas. O que disseram já é que o Collins estava meio que, tipo, vamos dizer, de saco cheio, ou meio que querendo chamar atenção ali. Pode ser também por causa desse caso do dinheiro não tá, a conversa de dinheiro não ser o que ele queria, então ele pode ter tentado achar uma forma diferente de chamar atenção ali, porque estão dizendo que ele não estava seguindo muito o que era pedido, né, durante. Se na jogada era pra ele ficar em cover, às vezes dava louca nele e ele ia pra cima. Ou a jogada ele ia pra cima e ele não ia. E isso a gente sabe que atrapalha muito, né, cara? Não só dentro de campo, porque o futebol americano é aquele jogo totalmente encaixado, que se você mexe um cara pra esquerda, você provavelmente vai mexer um outro um pouquinho pra esquerda também pra cobrir aquele espaço. E se alguém cata e se mexe pra um lugar que ninguém tá sabendo, vai sobrar o buraco. Então, se isso, como eu vou dizer, a gente não pode dar certeza que isso realmente aconteceu, que o Collins estavam fazendo, mas pelos os repórteres que divulgaram, os nomes que a gente sabe que tem ali, dá pra confiar que pelo menos algo do tipo estava acontecendo. Então isso mostra muito pra mim durante isso. Pra mim a principal coisa do fato dele estar saindo agora. Eu acho que se fosse fim de ano e tal, o dinheiro me seria uma resposta boa. Mas pra estar acontecendo isso tudo agora, da forma que aconteceu, pra mim é muito por causa desse comportamento do Collins. A gente tem ali vários ex-jogadores e analistas mostrando jogadas dele que ele deveria fazer uma coisa e fez outra. E aí tem o Matt Patricia falando hoje que isso não é um problema, porque na maioria das vezes ele acertou. Mas talvez o que tenha acontecido foi um acúmulo de coisas, e o comportamento, e dinheiro, e a instabilidade dele, porque tem jogo que ele é um monstro, como foi contra os Texans, jogou pra caramba, e tem jogo que ele apaga e some. Agora contra os Bills ele teve 3 tackles, ele não tem esse destaque todo. Aí o agente dele falou que ele estava feliz de sair de New England, se vocês não me querem aqui, que eu vá para um lugar onde alguém me queira, que ele já não estava se esforçando tanto. Talvez tenha esse conjunto, e talvez também o Bill Belichick queria mandar uma mensagem pro grupo do seguinte: olha, ninguém aqui é intocável, vocês precisam melhorar, vocês precisam ter mais energia, que é uma coisa que a gente não tá vendo em campo. A defesa tá muito
apagada, digamos assim, né? Os caras vão lá, para uma terceira descida, para uma quarta descida, não vê ninguém comemorando. Ok, beleza, fizemos uma jogada, volta pro banco. Você não vê essa energia. Talvez o Bill Belichick esteja tentando fazer isso, assim, galera, acorda, estamos no meio da temporada, vamos se ligar que o bagulho tá ficando louco e assim, ninguém é intocável aqui dentro. Se eu precisar mandar Hightower embora, eu vou mandar o Hightower embora pra você melhorar, sei lá. Eu não sei o que passa na cabeça daquele velho maluco, mas é mais ou menos isso, ele não tem medo de mandar ninguém embora. E principalmente quem vai contra ele, né, cara? Não adianta, isso é uma coisa que já ficou muito claro em vários casos. Se você não tá no... É aquele ou você tá comigo ou você tá contra eu, né, cara? Não tem essa de você tá mais ou menos com ele, porque não adianta, ele não gosta. Então mostra muito de... Se isso tava acontecendo... juntou tudo ali, beleza, era um problema que a gente ia ter que resolver mesmo uma hora ou outra, então já vamos resolver agora e dar uma limpada nessa história. É importante dizer que tem muita gente falando assim, porque uma coisa que falaram também é que o Collins, essa questão do dinheiro, ele estava pedindo um valor parecido com o que o Von Miller ganha, que em torno aí de 14, 500 milhões. Eu acho que isso é importante, mas eu não vejo ele como assim, como eu vi gente falando, o Collins foi meio mercenário, preferiu sair de um time 7-1 para ir para um time 0-8 só por causa do dinheiro. Eu acho que não, porque eu acho que a gente também tem que ver o lado do cara, né? Às vezes ele tava de saco cheio também, não queria mais, como você falou, ele queria ir pra um time que tratasse ele do jeito que ele acha que ele tem que ser tratado, e se é pra ganhar dinheiro e se é pra eu sair, que vamos. E às vezes também pro cara, ele já ganhou Super Bowl, é difícil você querer pôr em check aí o que passa pela cabeça do cara, né? Não dá pra falar assim que foi só dinheiro, ou foi só a briga, ou foi só o comportamento. Pros dois lados, é um conjunto muito grande. E uma informação que saiu, que a gente recebeu, que eu achei bem interessante, foi que basicamente o resumo da história era que o Collins estava feliz de estar saindo e os Patriots estavam felizes dele estar saindo. Então se isso realmente é a verdade, se essa frase mostra a verdade, que seja melhor, né, cara, do que virar um problema maior ali entre eles e começar a afetar jogador e começar a afetar até o resto da defesa inteira, né? Se for dinheiro mesmo, até só te corrigindo ali, mas o salário do Von Miller é coisa de 19 milhões por ano. Na verdade tem que ver o quanto que é garantido disso, né? Mas o Brady ganha quase isso. E o Belichick não quer pagar. Se isso é verdade mesmo, esquece que o Belichick não ia pagar. E assim, quando o pessoal fala que ele saiu de um time 7-1 para um time 0-8, ele não saiu. Ele foi saído, né? Ele não escolheu ir para os Bills. Para os Browns. Provavelmente o Belichick deve ter tentado alguma negociação melhor, e a que ofereceram mais foi os Browns, talvez, né? Então, óbvio que o Belichick não ia mandar ele para os Jets ou para os Bills, mas, assim, foi quem apareceu para negociar. Ele não escolheu ir para os Browns. É uma negociação que o jogador não tem influência nenhuma. Ele não é igual no Madden, né? Que você dá uma olhada ali, vou nesse que eu gosto mais, né? Claro. E assim, como você falou, que seja melhor, se ele não estava feliz e se os Patriots também já não estavam felizes com o comportamento do cara, melhor que vá agora do que de repente essa situação piorar, né? Como a gente já viu acontecer em vários times aí, dos problemas de vestiário que rolam. Bom, a gente tem que pensar aqui pra gente falar um rapidinho, a gente vai escrever sobre isso também, lógico, as coisas vão continuar acontecendo aí no site, mas eu quero puxar aqui um pouquinho de como que vai ficar essa situação agora, né? A gente tem no elenco o McClellan, o Roberts, o Mingo e o Van Noy, que é aquele que chegou semana passada. Pra mim tá bem claro aí que o Roberts é a primeira opção, né? Ele tá sendo muito bem usado. Nesse último jogo já aconteceu muito disso. Teve vários drives que o Collins não começava e o próprio Roberts estava começando. Talvez já até seja por causa dessa questão da briga aí. A gente não sabe como é que tava já, com certeza, esse clima, mas o Roberts já estava sendo usado. Então, para mim, é bem claro que o Roberts vai ser a primeira opção de tentarem ali, de ver o quanto ele consegue render. Muita gente pergunta do Mingo, mas o Mingo também já tá bem claro ali que o negócio com ele vai ser Special Teams, né? Assim, uma coisa interessante, o Roberts não só foi assim, relativamente bem utilizado, assim, tempo de jogo, mas ele começou o jogo no lugar do Collins. Ele foi o starter, né?
E o Collins começou no banco. Ok que o Collins jogou mais snaps até o fim do jogo, mas mesmo assim, isso já mostra que eles estavam tentando testar o cara pra ver, e aí, cara, qual que é o teu nível aqui de jogo, né? E o Mingo, ele, a princípio, a ideia que dá é que ele veio mais pra Special Teams e ajudar uma coisa ou outra na defesa. Vamos ver se agora, de repente, eles tentam, até porque tem essas 2 semanas aí de bye, o cara aprender mais e tal, tentam colocar ele para jogar mais na defesa, porque ele é menor que o Collins, mas a gente já viu ele no campo, ele é muito rápido, então numa jogada de pass rush ele consegue dar conta de uma OL na velocidade, não tanta força como o Collins fazia, mas ele consegue passar voando pela OL como a gente já viu ele fazer. A verdade é que pra gente foi um susto, eu fiquei imaginando depois pra esses 4. Imagina você é reserva, linebacker, reserva nos Patriots, você acorda de manhã e do nada você descobre que o Collins tá fora. Você pula da cama e vai pra academia na hora, né, cara? Tipo, agora é minha vez. Ou agora eu pego essa história, ou então it's now or never, né, cara? Não tem nem o que... Imagina o que não tá passando na cabeça desses quatro linebackers, cara. Imagina o Elandon Roberts, que era escolha 6ª rodada. O McClellan e o Mingo ainda foram 1ª rodada, né? O Van Noy foi de 2ª rodada, mas o Roberts, que, putz, o cara lá da 6ª rodada, que esse cara que ninguém quer mais, vamos pegar só pra ver o que dá. De repente o cara sai de 6ª rodada e já vai virar titular. É quase a história do Brady, né? Tem a 6ª rodada e de repente do nada vira titular. Cara que há 2 meses atrás, praticamente exatamente 2 meses atrás, tava felizão, devia estar estourando champanhe com a família dele, porque ele ficou no elenco, né? E agora... E agora o cara vai virar titular, provavelmente. Bom, então é isso. Pra quem tá perdido no mundo aí, domingo os Patriots não jogam, essa semana não jogam, né? Nem quinta, nem domingo, nem na segunda. É a nossa bye. E a gente volta depois na semana 10 contra o Seahawks. Jogo em casa pra pegar fogo no Gillette Stadium. Semana que vem a gente tem programa sim, tem podcast, vai ser o programa com a participação da galera. A gente vai falar aí um pouquinho dessa metade desse ano até agora, dessa temporada, do que o pessoal tá vendo, como que o pessoal tá enxergando esses Patriots. Então vai ser um programa onde a gente vai falar bem menos e a galera vai falar mais. Eu queria agradecer todo mundo que mandou e-mail, foi muita gente que mandou e-mail, de verdade. Eu não vou conseguir nem responder todo mundo, eu vou tentar, mas se eu não conseguir responder todo mundo, não fiquem bravos. Então a gente já tá dando uma olhada aí de perfil do pessoal, de horários também, que vai combinar pra gente gravar junto, mas vai ser um programa bem aberto pra quem não é aqui da equipe, pra falar, pra dar opinião do que tá achando sobre os Patriots nessa temporada. Então não percam, que deve ser legal, não posso garantir, mas acho que vai ficar legal. Durante, obrigado, fazia tempo que você não tava aí, a gente tava com saudade de você, volte sempre, até mais. Cara, eu que agradeço, e é sempre bom estar aqui para conversar com a galera, né? Mostrar a nossa opinião do esporte, e valeu, Bill Belichick, por transformar essa semana de bye numa semana animada. Não, era a semana que a gente achava que não ia dar em nada, e a segunda-feira o site bateu recorde de história de acesso de todos os tempos até agora, então só o Belichick pra fazer isso. E a gente quebrando a cabeça, putz, o que nós vamos escrever, né, no site? E aí ele vai falar, vocês querem coisa pra escrever? Pera aí, então. Então, Felipe, um abraço e até a próxima. Abraço, galera. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our
and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball.